Fala, bebê! Tema mais atual do que vírus não há. A gente vai se dedicar aqui a alguns minutos hoje para falar a respeito dessa galerinha que está colocando todo mundo para ficar em casa. Aguardo você depois da vinheta para a gente estudar vírus. Vamos embora! É o seguinte, vírus é extremamente atual, certo? É tanto que por conta dos vírus a gente está nesse sistema de aula agora remoto. A gente vai tentar desenvolver alguns assuntos que sejam bons para primeiro, segundo e terceiro ano envolvendo vírus, para essa primeira semana de aula remota, tá bom? Começando por eles, vírus, a gente tem o seguinte, características gerais de vírus. É interessante a gente saber com quem a gente está lutando, contra quem a gente está lutando. Beleza? Então eu vou dar algumas características gerais, fala a respeito de uma ou outra doença, finaliza com coronavírus. Vamos lá, características gerais de vírus. É interessante o seguinte, a teoria celular diz que para que a gente seja considerado ser vivo, a gente precisa ter uma organização através de células. A gente pode ser unicelular, multicelular, pluricelular, mas pelo menos uma célula, certo? Os vírus, eles já começam rompendo esses limites aí. Os vírus, eles são considerados acelulares. Pelo fato de eles serem considerados acelulares, há uma divergência na comunidade científica. Um pessoal considera vírus como seres vivos, outros cientistas, outra parte da comunidade científica, não considera como seres vivos. Uns consideram vivos, outros não consideram como seres vivos. Por quê? Porque eles são considerados acelulares, eles não possuem célula, certo? De bactéria para frente, bactérias, algas, fungos, protistas, nós temos as plantas e os animais, além dos outros reinos que a gente não estuda no ensino médio, todos eles têm pelo menos uma célula. O reino Monera, que a gente já viu, tem aula aí a respeito do reino Monera, são indivíduos procariontes e unicelulares. São indivíduos que possuem apenas uma célula. Um ou outro indivíduo, dependendo da novidade, ele pode apresentar alguma coisa como relações ecológicas e aparecerem como tivessem mais de uma célula, mas na verdade é apenas uma célula. Outra coisa que é interessante vocês perceberem é o seguinte, eles não possuem célula, já que não possuem célula, eles não possuem metabolismo utilizando meios próprios. Os vírus, eles precisam obrigatoriamente de usar um maquinário celular de um outro indivíduo. Esse outro indivíduo pode ser uma bactéria, pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser um fungo, pode ser um protozoário. Independentemente de qual outro organismo vivo seja, o vírus precisa obrigatoriamente de um maquinário celular, de um outro indivíduo, para que ele possa metabolizar. Metabolismo, no caso, vocês lembram, é a questão de você realizar algumas reações químicas, né? Isso é o metabolismo, é o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo, dentro do corpo dos seres vivos. Tranquilo? Já que eles são acelulares, não metabolizam, eles precisam obrigatoriamente de uma célula, de um outro indivíduo para metabolizar, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Sem a sua célula hospedeira, o vírus não consegue fazer muita coisa. Na verdade, ele não consegue fazer nada. Ele é apenas um vírion, uma partícula sem muita questão interessante. Não tem muita coisa de interessante. A partir do momento que ele acha a sua célula hospedeira, aí sim ele passa a ser perigoso, certo? No caso do coronavírus, a gente vai ver já já. E são causadores de enfermidades comumente chamadas de viroses. A gente tem as infecções por vírus, que são as viroses. A gente tem infecções por protozoários, que são as protozooses. A gente tem infecções por bactérias, que são as bacterioses. E a gente tem as infecções por fungos, que são as micoses, certo? Todas essas oses são infecções causadas por micro-organismos. No caso dos vírus, as viroses. Os principais sintomas, a dor de cabeça, certo? Vômito, febre e diarreia. A gente vai ver que dependendo de uma situação ou outra, de uma infecção viral ou outra, esses sintomas podem não aparecer e pode também aparecer outros sintomas.
Mas no geral, dor de cabeça, vômito, febre e diarreia. Belezinha? Ó, no que diz respeito a características gerais, a gente vai ver mais ou menos alguma coisa com relação à estrutura geral dos vírus, certo? É interessante saber pelo menos 2 detalhes. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem um vírus que é bem parecido com o vírus do corona e é parecido também com o vírus do influenza, o H1N1, certo? E aqui a gente tem um bacteriófago, que é um vírus que ele tem preferência por escravizar células bacterianas, certo? A estrutura dos vírus é basicamente resumida ao material genético, que está aqui na parte mais central. O material genético pode ser DNA ou RNA. Vamos lá, material genético, essa estrutura mais no centro, material genético, que pode ser DNA ou RNA. Ele tem uma cápsula, um capsídeo, certo? Que vai conferir basicamente proteção. É composto de proteínas, o capsídeo ou cápsula. Essa estrutura aqui colorida na cor verde é basicamente estrutura de proteção. A composição é basicamente proteína. E a gente tem aqui ainda o envelope, que é essa parte mais externa visível. É composto por restos de membrana citoplasmática, certo? Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter lipídios, a gente vai ter proteínas e a gente também pode ter algum carboidrato, certo? Mas basicamente lipídios e proteínas. Essas espículazinhas que vocês estão vendo aqui são justamente os indicadores de que o vírus está próximo ou distante da sua célula hospedeira. É através de estímulos químicos que o vírus, através dessas espículas, vai encontrar a sua célula hospedeira. Por exemplo, quando uma pessoa que está infectada por gripe, ou uma pessoa que está infectada, vamos lá, por coronavírus, espirra próximo a nós, ele vai liberar no meio ambiente vários vírions, que é a estrutura do vírus como um todo. Quando a gente respira, quando a gente inala o vírus que essa pessoa infectada jogou no meio ambiente, através dessas espículas, o vírus vai procurar as nossas células do nosso aparelho respiratório superior, como é o caso de boca, como é o caso de nariz. Se a gente estiver respirando pela boca, através da boca. Se estiver respirando pelo nariz, células do nosso aparelho respiratório superior, sendo na boca ou no nariz, certo? Ele vai encontrar as células através dessas espículas. A gente tem como toda a estrutura o vírion, certo? Toda a estrutura. Quando a gente junta material genético, que pode ser mais uma vez falando, DNA ou RNA, que a gente junta envelope e junta capsídeo, a gente tem toda a estrutura viral. Tranquilo? Ó, falando ainda a respeito de estrutura de vírus, eu queria trazer para vocês uma informação bem interessante. No slide anterior, a gente viu que o material genético dos vírus pode ser DNA ou RNA. Vamos lá, DNA ou RNA. Isso pode ser um fator extremamente importante quando a gente escuta falar a respeito de vacinas. Por exemplo, a gente consegue produzir vacinas para algumas viroses. Por exemplo, a gente tem vacina contra a influenza H1N1, contra a gripe comum, certo? Mas por que depois de ser vacinado, a gente ainda é infectado e a gente volta a manifestar sintomas de gripe? Pelo fato do seguinte, existem vírus que têm como estrutura de material genético o DNA. Vocês lembrem que o DNA ele é uma dupla fita que vai se enrolando no formato helicoidal, como se fosse aquela escada, certo? Aquela escada em forma de espiral, que é mais vertical, certo? Eles, pelo fato do DNA ter duas fitas, essas duas fitas elas são ligadas umas às outras através de pontes de hidrogênio das bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas elas se ligam e essa ligação através de ponte de hidrogênio faz com que a molécula de DNA ela seja mais estável. É uma molécula que você vai encontrar menos probabilidade de mutação. Encontra mutação? Gente, pelo amor de Deus, encontra mutação. Mas é menos provável, é menos comum que ocorra mutação numa molécula de DNA. Por quê? Porque as ligações por ponte de hidrogênio fazem com que essa molécula seja um pouco mais resistente a mutações, mais estável, certo? O RNA ele só tem uma fita.
DNA são duas fitas, é uma dupla fita no formato helicoidal, ela vai se enrolando, e o RNA ele possui apenas uma fita. Como não tem a segunda fita, essas moléculas, as bases nitrogenadas, que deveriam fazer ligações, elas não fazem. Daí é mais fácil ocorrer em vírus que tem como material genético o RNA mutações. Por exemplo, a gente tem 4 tipos de dengue. Dengue tem como material genético o RNA. A gente tem a influenza A, B e C. Na influenza A, a gente tem o H1N1, a gente tem o H2N3, a gente tem o H3N3. Por exemplo, no coronavírus, a gente tem 7 tipos diferentes de coronavírus que podem infectar seres humanos. 7 tipos de coronavírus. Ou seja, a gente tem mais de um tipo de vírus. Por quê? Porque eles fazem mutações rápido. Então, quando a gente desenvolve uma vacina para um determinado vírus, esse vírus ocorre uma mutação, uma simples mudança de nucleotídeo na proteína, na formação de uma proteína, já pode fazer com que ocorra outro vírus, certo? Já mudou totalmente a conformação. Então, a gente pode ter o aparecimento de um novo vírus. O DNA, por exemplo, um tipo de vírus que possui como material genético o DNA. O vírus da varíola. A gente só tem um vírus da varíola. É tanto que desde 1977 a Organização Mundial de Saúde ela decretou a erradicação da varíola. Por quê? Porque conseguiram desenvolver uma vacina, essa uma vacina resolveu. Varíola, um exemplo de vírus que possui como DNA, possui como material genético, desculpa. O DNA é mais fácil da gente combater através da vacina. A gente vai colocar antígenos no nosso sangue. Esse antígeno vai estimular a produção de anticorpos. Esses anticorpos vão ficar guardadinhos no nosso corpo. E se a gente, por um acaso, for infectado por um vírus de DNA, a gente vai conseguir se sair bem, através do nosso próprio sistema de defesa. O RNA, como pode ter muita mutação, essas mutações vão fazer com que ocorra o aparecimento de novos vírus com muita frequência. Por isso que a gente desenvolve uma vacina aqui, a gente lança um anticorpo, um antígeno. Esse antígeno vai estimular a produção de anticorpos. Quando vê, a gente já está com outro vírus, um segundo tipo de vírus. Por isso que a gente pode adoecer uma vez de dengue, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Por quê? Porque nós temos 4 tipos de dengue no Brasil, certo? Então a gente toma uma vacina para dengue, hoje já tem vacina para dengue, se não me engano desde 2015 tem. Aí a gente toma uma vacina para dengue, amanhã a gente vai tomar uma segunda vacina e uma terceira vacina e ainda depois a gente consegue mais uma vez adoecer. Por quê? Porque são 4 tipos. Belezinha? É interessante vocês aprenderem isso daqui. DNA, vírus que tem DNA na estrutura, com material genético, são menos suscetíveis a variações genéticas, a mutações genéticas. Por isso que é mais difícil vacina contra vírus de RNA e mais fácil vacina contra vírus de DNA. Tranquilo? Ó, aqui a gente tem uma tabelinha. Nessa tabelinha a gente tem algumas doenças que são causadas por vírus. Para não ficar aula burocrática chata, eu vou escolher 1 ou 2 aqui, faço algum comentário, alguma coisa que seja interessante, mais interessante, e já pulo o slide, certo? É interessante que vocês tirem um momento para dar uma lida, pelo menos, nesse material aqui, certo? Se quiser, tira um print ou então vai buscar na internet, é fácil de achar, tá bom? Vamos adiantar aqui para a aula não ficar muito longa. Ó, AIDS. Um comentário interessante para AIDS é que existe tratamento, tá? A gente não tem cura contra o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, tá bom? O HIV ele tem um tratamento que é basicamente de antirretroviral. Acontece o seguinte, o vírus do HIV ele é um vírus de RNA, só que através da ação de uma enzima chamado transcriptase reversa, ele pode usar o seu RNA como base para a produção de DNA. É isso daí, um vírus de RNA que ele vai produzir DNA. Esse DNA ele vai ser incorporado no material genético do hospedeiro, certo? Um retrovírus, um vírus que tem RNA, mas que através da ação de uma enzima, a transcriptase reversa, ele vai dar origem
a uma fita de DNA. Tranquilo? Ó, a AIDS, o tratamento é justamente isso. O coquetel de drogas, o coquetel de remédios, ele tem uma ação antirretroviral. Então ele vai impedir que através da molécula de RNA seja originado um DNA. Isso daqui foi uma questão do Enem, se não me engano, 2014, 2015. Depois eu posso confirmar para vocês. Mas aqui, ó, antirretroviral já foi questão de Enem. Você produzir uma droga que evite a ação da transcriptase reversa, a ação da enzima, certo? Outra característica importante é o seguinte, é como você pode evitar para adquirir AIDS. A gente sabe que AIDS ela é adquirida através da infecção por fluidos corporais, basicamente o sangue. Pode ser através de uma furada, de uma agulha infectada, mas eu sei que vocês não saem se furando por aí não. A melhor medida profilática significa medida de prevenção, uma coisa que você faz para você não ser contaminado, certo? É envelopar o boneco, tem que entrar em campo com chuteira de borracha. Se entrar no pelo, pega AIDS, dependendo do parceiro sexual. Se for um homem, a menininha coloca lá a sua camisinha feminina, não se confia, certo? O cara é limpinho, bonitinho, organizadinho, não se confie, porque o vírus a gente não consegue ver ele pela estética da pessoa, tá bom? Sempre jogue com o boneco envelopado, seja menino ou menina, não confie, tranquilo? Ó, desse aqui é interessante saber o seguinte, a dengue, a febre amarela e a chikungunya, eles possuem vetores. Vetores significa o seguinte, tem algum agente físico, biológico que leva o vírus até você. No caso da dengue, febre amarela e chikungunya, o vetor é o mosquitinho do Aedes aegypti, que a gente conhece popularmente como o mosquito da dengue. O mosquito da dengue transmite tanto a dengue quanto a febre amarela. A febre amarela, ela tem, são duas situações, a urbana e a rural, certo? A urbana, ela tem como agente vetorial o Aedes aegypti. A rural é o mosquitinho do gênero Sabetes ou do gênero Hemagogos, tá bom? Depois a gente pode fazer uma videoaula somente falando dessas doenças, sem problema nenhum, tá bom? Ó, uma segunda tabelinha aqui, a gente tem repetir o chikungunya, mas a gente ainda tem o Zika vírus, que ainda tem o Aedes aegypti, o mosquitinho virado no giraia, veio virado no giraia. Transmite dengue, febre amarela a urbana e transmite a chikungunya. Além da chikungunya e dessas outras, o Zika vírus, ou seja, 4 doenças virais que são transmitidas apenas por esse único mosquitinho, tá bom? E a gente tem a gripe, no caso, a gripe ordinária, que é causada por influenza, certo? A gente tem influenza A, B e C, ou seja, a gente tem muitos tipos de influenza, tá bom? A gente tem o ebola, o ebola, transmitido pelo vírus ebola, ele é originado do morcego. O ponto crucial do ebola é o seguinte, nós temos 5 tipos de ebola. A letalidade do ebola, 90%. Ou seja, contrair o ebola, 90% de chance de morrer. Aí você senta e reza. A maior parte dessas doenças não possuem tratamento de cura. Existe tratamento sintomático, ou seja, você vai tratar dos sintomas, beleza? Por isso que é importante a gente ter cuidado para não se infectar por vírus. Porque depois que infectar, cura não tem, vai existir um tratamento. Tá? Ó, para encerrar, a gente vai falar alguma coisinha aqui a respeito do coronavírus. O coronavírus, essa atualização aqui, ó, é a nível mundial, certo? A gente está hoje, ó, no dia 27/4, conhecido popularmente como hoje, o dia da gravação dessa aula, com 2.948.084 casos em todo o mundo. Esse número aqui é no mundo, certo? E 206 mil mortes, certo? No Brasil, a gente está com 61.888 casos confirmados e um pouco mais de 4 mil mortes. Esses dados aqui no caso de ontem ao final da tarde. O coronavírus, ele está hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ele está em mais de 100 países. Por isso que já é considerado uma pandemia. Todos os continentes têm manifestações por coronavírus já, certo? Isso configura uma pandemia, quando todo mundo está infectado por
por um vírus. Todo mundo está manifestando o vírus, tá bom? A respeito do coronavírus, a gente tem o seguinte: o coronavírus não é uma novidade. Desde em torno de 1960 que a gente está tendo manifestações por coronavírus. Por isso que é perigoso, é complicado a questão da vacina. A gente já teve o coronavírus por SARS, que é uma síndrome de respiração aguda, certo? E a gente já teve o MERS, que foram entre 2002 e 2004, também foram considerados como pandemias. Tudo isso de vírus da mesma família do Covid-19, que é o coronaviridae. A família coronaviridae são responsáveis pelo MERS, que foi a gripe do camelo, o SARS, que foi a gripe do gato selvagem, o SARS foi a gripe do gato selvagem, que lá 2002, 2003, o MERS, a gripe do camelo do Oriente Médio, foi acho que em 2004, e agora, através do morcego, a gente está tendo a gripe pelo Covid-19. É sopinha de morcego, é o que o pessoal está comentando aí, tá bom? É interessante você saber a respeito dos sintomas do Covid-19 e as medidas profiláticas. Medidas profiláticas, eu já disse a vocês o que é, são medidas de prevenção. Sintomas: a gente vai ter febre, a gente vai ter aquela tosse seca, dores no corpo, certo? E dois sintominhas que praticamente ninguém fala, mas que também são cruciais para que você possa identificar a doença, que é a hiposmia ou anosmia. Hipo significa pouco, osmia, cheiro, olfato, e anosmia, perda total do olfato. Hiposmia, perda parcial do olfato, e anosmia, perda total do olfato. Você pode descobrir que está doente por coronavírus se você perder parcial ou totalmente a capacidade de sentir o cheiro das coisas, ou ainda a perda parcial ou total do sentido do paladar. Está comendo uma comida, por mais gostosa ou por mais ruim que seja a comida, você não consegue sentir o gosto. Aconteceu isso com você? Hiposmia, anosmia, perda do olfato, total ou parcial, perda do paladar, tosse seca, nariz escorrendo, sintomas de gripe um pouco mais fortes, você procura um sistema de saúde e faça o teste, porque você pode estar com o coronavírus. No mais, é basicamente uma gripe, vamos dizer assim, comum. Tem uma altíssima capacidade de infecção, apesar da taxa de letalidade estar ali em torno de 5, 6%. Tá bom, galerinha? Vamos lá, medida profilática contra o coronavírus. Medida profilática é basicamente você higienizar bem o seu corpo, não é somente higienizar as mãos. Se você precisou sair de casa para fazer qualquer atividade, voltou para casa e lavou suas mãos, o vírus pode estar na sua roupa, pode estar aqui no seu braço, pode estar no velho sovaco, pode estar na sua testa. Então você, quando chegar em casa, tome um banho, coloque a roupa para lavar. Se estiver num ambiente onde você não possa tomar banho, higienize sempre pelo menos as mãos, certo? Lave bem as mãos, passe o álcool em gel, lembrando que o álcool em gel tem que ser o álcool, né? Ele tem que ter uma porcentagem de pelo menos 70%, o resto pode ser água, 30% em ali de água, mas 70% pelo menos tem que ser de álcool, tá bom? Lembrar também a questão de obedecer às autoridades. Se você tem condições de ficar em casa, fique em casa. Se você não tem condições de ficar em casa, use a máscara. Lembrando que a máscara só tem um tipo que é interessante. Tem gente aí usando máscara de pedreiro, tem gente colocando fralda, tem gente colocando um monte de coisa na cara. A máscara é a N95, N de navio, traço 95. Se não for essa máscara, você está somente perdendo seu tempo e seu dinheiro, e além de estar se iludindo, tá bom? No mais, gente, foi um prazer ter vocês aqui. Fiquem com Deus, e qualquer dúvida pode deixar nos comentários a sua dúvida, que a gente vai tentar responder, beleza? Lembre sempre o seguinte: deixe o like, se inscreva no canal e é nóis. Tchau!